Bem, e o que foi o período entre guerras? O entre guerras é a denominação dada a um período do século XX que se estende desde o final da Primeira Guerra Mundial, no dia 11 de novembro de 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939. Esse período foi marcado pela Grande Depressão, associado a graves tensões sociais e políticas, e por fim, com a elevação do regime totalitário em alguns países europeus e no resto do mundo. Para representar esse período, nós trouxemos aqui uma charge que reproduz um pouco do contexto da época, que foi a crise de 1929, e também o surgimento do nazismo e do fascismo, em que a gente pode observar, no primeiro quadrinho, que um personagem grita diante da multidão, na qual ele representa a situação da Europa diante da crise, em que ele pergunta para a multidão se alguém sabia a saída para a crise de 29. Em seguida, no segundo quadrinho, a gente vê outro personagem caracterizado de Hitler, né? E ele estende a mão como forma de resposta para ele, dizendo que ele sabia a saída para a crise. E é justamente nesse momento que pode representar o surgimento do nazismo e do fascismo. E como tudo isso aconteceu, vocês vão descobrir isso no decorrer desse vídeo. A Primeira Guerra Mundial trouxe grande benefício para algum país, entre eles os Estados Unidos, que desde a metade do século XX passavam por um crescimento econômico que foi ampliado por causa do conflito. De 1914 até 1920, durante todo o conflito, os Estados Unidos abasteceu a Europa com alimento, arma, matéria-prima e produto. Os Estados Unidos viveram uma grande euforia econômica, até porque a guerra não entrou em terreno americano e, por causa disso, ele não sofreu tantos danos como em outros países europeus que tiveram suas fábricas e toda a infraestrutura que atendia a população destruídos. Por causa disso, ele conquistou uma posição bastante privilegiada e consolidou uma hegemonia econômica que só seria abalada na crise de 1929. Durante a Primeira Guerra Mundial e no pós-guerra, as exportações americanas conquistaram amplo mercado, conquistando o primeiro lugar na lista dos maiores exportadores do mundo, onde os lucros das empresas era extraordinário e as ações da Bolsa de Valores de Nova York eram cada vez mais valorizadas. E esses fatores fizeram com que aumentassem cada vez mais o número de acionistas e de pessoas fazendo empréstimos, mesmo se tratando de um negócio tão arriscado. Além disso, o consumo norte-americano só aumentou e isso se tornou sinônimo de desenvolvimento e prosperidade. Contudo, os salários acabaram não acompanhando o ritmo de produção do país. Os Estados Unidos estava crescendo bastante economicamente. Ele acabou fornecendo empréstimo para outros países europeus que haviam sofrido dano com a guerra. Isso possibilitou com que eles se recuperassem economicamente. E em meados de 1920, esses países retomando seu desenvolvimento industrial, eles passaram a não procurar tanto os produtos americanos, passando a limitar a entrada de produtos estrangeiros. Isso porque eles queriam favorecer a produção nacional. E essas tais medidas protecionistas, atingiram diretamente os Estados Unidos, porque na qual ele tinha maior produção, ocasionou um acúmulo de produção. E o que resultou foi uma diminuição no preço e no consumo. E as empresas foram bastante prejudicadas. E mesmo à beira da falência, eles continuavam a investir nas suas ações, mesmo já não sendo tão valorizados assim. Então, em outubro de 1929, os investidores, com medo de perder muito dinheiro, eles colocaram à venda as suas ações, mas já não encontravam interessados em comprá-la. Assim, a Bolsa de Valores de Nova York, a principal do país, quebrou. Esse episódio ficou conhecido como o Crash da Bolsa de Nova York.
onde empresas e fábricas faliram rapidamente e muitos norte-americanos perderam todo o seu dinheiro da noite para o dia. E devido à falência das empresas e das fábricas, ocasionou muito desemprego. A quebra da Bolsa de Valores atingiu muitos países, inclusive o Brasil, exceto a União Soviética e os países isolados. Após a crise de 1929, o futuro das nações era tenebroso. Assim começaram a surgir questionamentos sobre quais atitudes tomar para apaziguar todo o problema gerado, e já não se encontravam respostas confiáveis no governo democrático. E toda essa instabilidade política e econômica, os ressentimentos gerados pela guerra, o desemprego causado pela falência das fábricas com a crise, auxiliaram a escala de movimentos políticos autoritários e totalitários em várias partes do mundo. Então, grupos ultranacionalistas passaram a utilizar todos esses problemas como justificativa para criticar o sistema liberal capitalista. É aí que o nazismo e o fascismo entram em cena, constituindo-se uma forma de governo autoritário, cujo auge deu na década de 1920 a 1930. E eles tinham o objetivo de ter um rígido controle de vida nacional e sobre os indivíduos, com as suas ideias nacionalistas e mais frequentemente militaristas. O nazifascismo baseia suas ideias no conservadorismo extremo, constituindo-se de uma ditadura capitalista de extrema direita. E é produto da pós-Primeira Guerra Mundial, da crise do liberalismo e do crescimento do comunismo. Em outras palavras, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália é a resposta da burguesia para a crise que estava atingindo o capitalismo no início do século XX. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse período entre guerras e como é que surgiu esse nazismo e esse fascismo. Então, até a próxima!